Muito boa tarde, senhor jornalista. Muito boa tarde para os ouvintes desta rádio. Sou o Jones Cabenda, economista, e desde já, muito obrigado, senhor jornalista, por me convidar para vir assim abordar sobre as relações econômicas entre Angola e França e também a visita do presidente de França, Emmanuel Macron. Mas antes de mais, se me permite, senhor jornalista, deixa-me só fazer aqui uma incursão histórica entre as relações Angola e França. Angola tem mantido relações diplomáticas com a França desde a sua independência, mas o primeiro acordo assinado entre os dois países foi celebrado em 1982, que lançou as bases da nossa cooperação bilateral. Mas já mais para cá, no dia 3 de julho de 2015, o presidente de França, François Hollande, esteve em Angola numa visita oficial que pretendeu reforçar as relações entre os dois países. A visita surgiu na sequência da reaproximação entre os dois países, que culminou na assinatura de vários acordos para o reforço da cooperação bilateral. E também foi lançado um novo programa para diversificação econômica. É só para o senhor jornalista ver que a história ou as relações econômicas entre os dois países não é de agora, já faz tempo. E esta mania, esta doença que nós temos, que quando há uma visita de um chefe de Estado de uma potência mundial em Angola, a princípio nós elencamos, vincamos as potencialidades desta potência, de uma forma de promover então a visita. Quer dizer, nós não podemos partir por ali. Por quê? Porque as potencialidades daquele país é mesmo daquele país. Nós o que temos que fazer é basicamente promover as nossas potencialidades internas e assim ter alguma coisa para vender no mercado internacional. Vejamos o seguinte, nós não temos relações com a França, com os Estados Unidos da América, Brasil, a China, Japão, há um ano atrás, há 2 anos atrás, um mês atrás. Nós temos relações com esses países há muitos anos. E esta não é a primeira vez que um presidente de França visita Angola. Já falamos até aqui do François Hollande, que esteve aqui em 2015. Nós basicamente não aproveitamos nada. Não aproveitamos mesmo. Nós temos que aproveitar as potencialidades desses países e assim alavancar, promover o desenvolvimento do nosso país. Só assim essas visitas serão proativas para o nosso país. Nós não podemos simplesmente receber um determinado chefe de Estado, assinamos vários acordos e os acordos ficam ficam simplesmente no papel. Não tiramos os acordos do papel à prática, à realidade. Muito pelo contrário, muitos desses acordos, quem ganha mais são as potências. Senhor, são as potências. Fazendo aqui uma análise, um exercício mental. Angola, por exemplo, tem 60 empresas filiais de empresas francesas. 45 empresas francesas criadas internamente. Agora eu te pergunto, senhor jornalista, quantas empresas Angola tem em França? Não, senhor jornalista, também o senhor jornalista não é preciso, não vai ser preciso, não vai ser necessário me responder essa pergunta, porque até fica difícil. Eu tentei fazer uma investigação, não encontrei uma empresa, por exemplo, angolana, do calibre, por exemplo, da Total, na França. Então, nós temos que mudar o paradigma, não simplesmente termos a retórica, abrir champanhe por causa da visita de um chefe de Estado. Nós temos que fazer o levantamento. A princípio, nós até teríamos um timing. Não, em 5 anos, vamos fazer um balanço. Quanto é que nós ganhamos com as relações entre Angola e França? Quanto é que nós ganhamos com as relações entre Angola e China, entre Angola e Estados Unidos da América, entre Angola e Brasil? Só assim essas relações serão proativas para o nosso país. Nós não podemos simplesmente fazer assinar acordo, marcar encontros, simplesmente para o inglês ver. Nós temos que celebrar algo palpável. Por exemplo, senhor jornalista, em 2015,
na vinda do presidente de França, o ex-presidente, né, o François Hollande, assinou-se 3 acordos, senhores jornalistas. 3 acordos. O primeiro foi em que as empresas da Accor deveriam gerir a rede de hotéis do grupo angolano 3As. Queria permitir a abertura de 50 unidades hoteleiras e a criação de 3.000 postos de trabalho até 2017. Aonde vamos com essa empresa, senhor? Aonde vamos com essa empresa? Até tem um senhor que está a conta com a justiça por causa das 3As. Eu vou perguntar quantos postos de empregos foram criados com este acordo até 2017. Se calhar nenhum. Onde nós estamos, senhor? E não ficou por ali. O segundo acordo foi entre a petrolífera francesa Total e a angolana Sonangol para reforçar a cooperação e acelerar as atividades de exploração dos recursos petrolíferos em Angola. Onde é que andamos? Isso quer dizer, esse acordo até pode ser realizado, mas quem será o maior beneficiário? Será a Total, que faz exportação de capital para o seu país, para o conhecimento ou para a ciência do seu jornalista. A Total garante 40% da produção angolana de petróleo. É Total. Nós estamos a falar de um setor estratégico do nosso país, em que uma empresa estrangeira tem 40%. Qual é a empresa angolana, por exemplo? Não em França, só simplesmente, né? Mas qual é a empresa angolana nos Estados Unidos da América, na França, na Inglaterra, na Espanha, que tem pelo menos uma produção de 5, 6 ou 7%? Nós temos que mudar o paradigma. Nós temos que mudar o paradigma. Por exemplo, a Total investe anualmente no país, nesta atividade, 2,5 mil milhões de euros. E onde é que nós estamos? Quer dizer que são os setores estratégicos que estão na mão dos estrangeiros, de empresas estrangeiras. Não é mal, né? Não é mal que uma empresa estrangeira tenha essa cota de mercado, não é mal. Mas também, quer dizer, influencia muito na política do país. Porque às vezes o interesse desta empresa não converge com o interesse nacional. Seria uma empresa, por exemplo, angolana também, né? Nós temos, por isso que é uma relação, uma cooperação bilateral. Não pode ser unilateral. Até, quer dizer, quando eu ouço a dizer uma cooperação bilateral, até me leva em gargalhadas, senhor jornalista. Por quê? Porque, vejamos o seguinte, a balança de pagamento, por exemplo, de Angola e França, nós estamos sempre em déficit. Eles estão sempre em superávit, nós estamos sempre em déficit. Essa relação, ao invés de nós dizermos que é uma relação bilateral, deveria ser uma relação unilateral. Porque quem beneficia mais é o país que está a celebrar o acordo com o nosso país. Nesse caso, pode ser a França, pode ser a Inglaterra, pode ser a Espanha ou também o Brasil. Percebes? Por exemplo, deixa-me trazer só aqui a realidade do Brasil. A dimensão da Odebrecht aqui em Angola. A influência da Odebrecht aqui em Angola. Por exemplo, qual é a empresa angolana que teve a influência da Odebrecht aqui em Angola em Brasil? Quase nenhuma. Quer dizer, nós não temos expressão nos outros países. Nós lançamos aqui champanhe, abrimos champanhe, quer dizer, fazemos festa quando há uma visita de um país. E tem mais. A França é o primeiro exportador de cereais. E, quer dizer, há muitos. Nós temos que deixar esse hábito de quando há uma visita do chefe de Estado de uma potência e nós, quer dizer, relevar as potencialidades daquele país, parece que nós vamos ganhar com isto. Não vamos ganhar com isto. Nós temos que ver, com olhos de ver, meus senhores, não senhor jornalista. Mas nós estamos no bom caminho, muito bom também que os países celebram o acordo, mas isso seria melhor, né, se nós ganhássemos o que eles ganham. Até
Quer dizer, também na relação econômica ou na relação econômica no âmbito internacional, nem sempre os ganhos são iguais. Até nós podemos perder, mas não podemos perder, né? Com uma diferença abismal, tem que ser uma diferença, quer dizer, ínfima, ínfima. Por que há uma guerra comercial entre os Estados Unidos da América e a China? Por causa disto. Quer dizer, quando há um superávit na balança comercial com determinado parceiro econômico, se essa diferença for de uma forma abismal, isso cria quer dizer, uma retração do país que tem sempre déficit. Porque eu não vou fazer negócio, não vou realizar negócio com um determinado parceiro que sempre leva vantagem. Nós temos que, a vantagem tem que ser, quer dizer, tem que ser bilateral a vantagem. Então, por isso que eu digo, a visita é bem-vinda, mas também eu não vejo a luz no fundo do túnel, sinceramente, sou jornalista. Não vejo mesmo. Temos vários exemplos. Emmanuel Macron por exemplo, Emmanuel Macron faz-se acompanhar com 50 empresários e 70 empresas. Essas empresas podem ter espaço aqui em Angola, podem sim ter espaço, porque ele tem influência. Quando a Sua Excelência João Lourenço visitou a França, também levou empresários para a França. E quantos empresários abriram empresas em França? Quantos empresários? Quase nenhum. Quase nenhum empresário. Então, nós temos que ter esse peito. Temos que ter uma negociação de peito aberto com o nosso parceiro. Nós não podemos parecer tipo mendigo. Estamos a precisa da França, estamos a precisa dos Estados Unidos da América, da Inglaterra, da Espanha. Quer dizer, aproveitar aquelas migalhas. Não podemos, senhor. Não sei se o senhor jornalista está a sentir o que eu estou a sentir. Nós temos cooperações com esses países, por exemplo, em vários setores: agricultura, planeamento urbano, transportes, energia e água, infraestruturas, comunicação e geologia, meu senhor. Mas hoje nós temos déficit de distribuição de água. Há bairros, há municípios que sofrem por falta de água. Nós temos a rede de transporte, é difícil. Quer dizer, são questões que nós temos que ver com olhos de ver. Não podemos simplesmente suavizar, passar a mão do senhor ministro, do senhor presidente, que está a celebrar o contrato. Nós temos que chamar a razão e colocar, basicamente, os pontos nos is e os traços nos tés. Só assim vamos levar Angola avante. Por exemplo, em 2020, a balança comercial França-Angola permaneceu deficitária. Para quem? Para nós. Tem-se deteriorado em 24%. Uma quebra de quanto? De 246 milhões de euros. Estamos sempre a regredir. Quer dizer, a nossa balança já é deficitária com a França, mas estamos a regredir ainda mais. Nos primeiros 9 meses de 2020, as exportações para Angola, quer dizer, da França para Angola, quase atingiu 26,4%. Foi um excedente para a França de quanto? De 72 milhões de euros. É sempre a França a somar, mas nós quase nada. Quase nada. Nós temos que investir. Nós temos relações com vários países. O que é que nós exportamos para esses países? É mais no setor petrolífero. No setor da agricultura, o que é que nós exportamos? Qual é o peso da agricultura, dos produtos exportados no setor da agricultura, no PIB, no orçamento geral do Estado? Qual é o peso? Quase não há peso. Então, senhor jornalista, nós estamos numa fase
que nós não precisamos mais simplesmente nos prender nos acordos. Nós estamos numa fase em que devemos cobrar resultados. Nós queremos resultados. Porque essa fase mais porque o presidente parece que nunca... parece que o nosso país nunca recebeu um presidente. Já recebeu, senhor presidente. O que nós queremos é resultado. Algo impactante na vida do pacato cidadão, senhores jornalistas. Eu, por exemplo, Jones Cabenda, o que eu vou ganhar com a visita do senhor presidente Emmanuel Macron? Não, assim, coisa concreta. O que eu vou ganhar com isso? Não, o país vai ganhar, mas o que o pacato cidadão, a zungueira que está aí, por baixo desse sol? Senhor jornalista. Hoje, por exemplo, dia 4 de março, as nossas mamães, Março Mulher, estão por baixo desse sol. O que eles vão ganhar com a visita? A visita do chefe de Estado tem que representar alegria, tem que representar melhoria nas nossas relações econômicas. Tinha que apresentar. Nós temos relações com a maior potência, mas o que nós ganhamos com essas relações com a maior potência mundial, Estados Unidos da América? A segunda maior potência, China. O que nós ganhamos de concreto? Ganhamos que é sofrimento. Ganhamos sofrimento. Os nossos irmãos são escravizados nas empresas chinesas. Não há alimentação, entram 7 para sair 18, de segunda a segunda. Quer dizer, não há, senhores. Então nós temos que mudar. Quer dizer, esta visão, esta forma, esta estratégia de negociar com nossos parceiros. Só assim nós teremos uma economia robusta. E eu sei, isso é que se pede. Agora, quando nós vamos em forma de um menininho que entrou agora num colégio, quer dizer, ainda está na fase de adaptação, está no seu cantinho, nós já não estamos na fase de adaptação, em termos de relações internacionais. Já não estamos. Nós estamos, quer dizer, e mesmo até, quer dizer, nós temos que ter produto também para exportar. Nós temos que ter, também não podemos culpabilizar as potências. Não podemos fazer isso. O que nós temos que fazer é fazer bem o trabalho de casa. Você tem falta de energia, estrada toda esburacada, até em zonas nobres, meu senhor. Até em zonas nobres. Projeto Nova Vida, zona nobre de Luanda. Uma das zonas nobres de Luanda. Estrada toda esburacada. Falta de água, energia. Quer dizer, isso não atrai o investidor internacional ou estrangeiro. Porque um investidor não precisa do convite de um presidente da República. Eles têm noção do nosso mercado, eles fazem um estudo do nosso mercado. Não precisam. O que um investidor precisa? Precisa de incentivos, precisa de menos burocracia, precisa de bom ambiente de negócio. É isso que o investidor precisa. O investidor não precisa porque almoçar com o presidente da República, está naquela caravana. Não precisa disso. Não precisa disto. Então nós temos que rever a nossa política. Primeiro fazer bem o trabalho de casa. É só fazermos bem. Não vamos atrair investidor sem nos países dele. A diplomacia econômica. Mais do que a diplomacia econômica. O Estado tem de fazer o quê? Criar condições para que haja mais empresários. Para que haja incentivo dos potenciais empresários investirem no nosso país. Então o empresário é preciso ser convidado pelo chefe de Estado? Não precisa. O chefe de Estado cria condições, adota uma das funções do Estado, dinamizador, cria barragens, construa indústrias e assim vai atrair mais empresas, mais empresários. Os impostos, redução dos impostos, zonas francas. Não é zonas francas só para o inglês ver. Não pode ser isso, senhor jornalista. Nós temos que ter zonas francas, realmente francas.
esses jornalistas. Então, nós temos que rever bem a nossa política para ver se as visitas sejam mesmo visitas de alegria e não de tristeza.